Bem-vindos ao Postulados e Teoremas. Hoje falaremos da quantidade de movimento e do impulso. Mais especificamente, falaremos do princípio da conservação do movimento e do teorema do impulso. Aqui na descrição do vídeo há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos de seu interesse. Pessoal, vamos iniciar hoje o estudo da quantidade de movimento e do impulso, começando pela quantidade de movimento de uma partícula. Vamos começar por algo muito importante. Quantidade de movimento é sinônimo de momento linear. Essa é a grandeza que mede o movimento de um corpo. Vamos fazer o seguinte exercício. Vamos imaginar uma bicicleta e um caminhão, ambos com a mesma velocidade. Não precisamos fazer muito esforço para entendermos que é muito mais difícil parar o movimento de um caminhão do que parar o movimento de uma bicicleta. Isso acontece porque a quantidade de movimento do caminhão é muito maior do que a quantidade de movimento da bicicleta. Como o caminhão tem massa maior que a bicicleta, mesmo que eles tenham a mesma velocidade, eles terão momentos lineares diferentes. A gente pode definir a quantidade de movimento de um corpo como o produto de sua massa por sua velocidade. Então, a quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Vale aqui um lembrete. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, assim como a velocidade. Características do vetor quantidade de movimento. Nós vimos no slide anterior que a quantidade de movimento, ou momento linear, é uma grandeza vetorial. E, portanto, ela tem módulo, direção e sentido. Vamos dar uma olhada aqui nas características desse vetor. Bom, aqui nós temos o vetor velocidade e o vetor quantidade de movimento. Aqui eles têm a mesma direção, né? Porque dois vetores têm a mesma direção quando são coincidentes ou paralelos. É o caso, ainda que ele tenha sentido contrário, né? Se eles forem paralelos ou coincidentes, eles terão a mesma direção. E aqui, nesse caso, ainda tem o mesmo sentido, porque ambos estão apontando para o mesmo lado. A intensidade desse vetor é dada pela equação que a gente viu no slide anterior. A quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Sua direção é a mesma da velocidade. Foi o que eu disse. Mesma direção significa serem coincidentes ou paralelos. E também possui o mesmo sentido de V, uma vez que a massa é positiva. Muito óbvio isso aqui, ó. Se a massa é positiva, o produto da massa pela velocidade vai me dar o sinal da quantidade de movimento. Ou seja, o sinal da velocidade determinará o sentido da quantidade de movimento. Sendo a velocidade negativa, será a quantidade de movimento também negativa. Por isso, os vetores estarão sempre no mesmo sentido. A quantidade de movimento ou momento linear é uma grandeza instantânea. Isso significa que, em cada instante, nós temos uma quantidade de movimento associada a ele. Ou seja, no instante t1, nós teremos a quantidade de movimento q1, que é dado pela massa vezes a velocidade nesse instante. No momento t2, nós teremos uma quantidade de movimento q2, que é dado pela massa vezes a velocidade nesse instante t2. O mesmo acontecendo no instante t3. Equação dimensional e unidade de medida do momento linear. Bom, vamos partir da equação que a gente já viu. A quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Vamos chamar a massa de m e a velocidade de s sobre t, ou seja, o espaço sobre o tempo. Com isso, a equação dimensional para a quantidade de movimento será a unidade de massa vezes a unidade de velocidade, que é o espaço sobre o tempo. Bom, a massa é medida em quilogramas no SI. O espaço é medido em metro e o tempo é medido em segundos. E, portanto, a unidade de medida para a quantidade de movimento será o quilograma e metro por segundo. Também podemos passar o segundo para cima aqui no numerador, ó, trocando o sinal do seu expoente.
Essa unidade equivale à unidade de cima. Essa é a unidade da quantidade de movimento no sistema internacional e ela não recebe nome especial. Impulso de uma força constante. Vamos considerar a situação particular em que a força F seja uma força resultante constante que atua sobre esse bloco de massa m. O bloco de massa m, como está sob a ação dessa força constante, terá uma variação na sua velocidade de v1 para v2 por conta da aceleração. Isso significa que no instante t1, o bloco terá velocidade v1 e, consequentemente, momento linear q1. Já no instante 2, o bloco terá velocidade 2 com momento linear q2. Obviamente, o momento linear q2 será maior que o momento linear q1, porque a velocidade aumentou com a aceleração. A importância na variação da quantidade de movimento de um corpo fez com que os físicos chamassem essa variação de impulso. Dito de outro modo, o impulso pode ser entendido como a diferença entre a quantidade de movimento que um corpo tem em um instante t2 e tinha em um instante t1. Vamos usar a segunda lei de Newton para chegarmos a uma equação para o cálculo do impulso. Aqui está a segunda lei de Newton, F igual a m vezes a força igual a massa vezes a aceleração. Nós sabemos que a aceleração é ΔV sobre ΔT, a variação da velocidade dividido pela variação no tempo. Então, nós teremos F igual a m vezes ΔV sobre ΔT. Posso passar para cá ΔT multiplicando a força, então nós teremos F vezes ΔT igual a m vezes a variação na velocidade, que é V2 menos V1, a velocidade final menos a velocidade inicial. Fazendo aqui a propriedade distributiva, nós teremos F vezes ΔT igual a mv2 menos mv1, e mv2 é igual a Q2, momento linear 2, mv1 é igual ao momento linear 1, então a força vezes a variação no tempo, ΔT, será igual a Q2 menos Q1, momento linear 2 menos o momento linear 1. Ou seja, a força vezes a variação no tempo, ΔT, será igual à variação do momento linear Q. Aqui nós temos o momento linear final menos o momento linear inicial. Mas a gente vê que ΔQ é a variação na quantidade de movimento entre os instantes T1 e T2. E, portanto, ΔQ é igual ao impulso. Por isso, a gente pode escrever que o impulso é igual à força vezes ΔT, uma vez que a variação na quantidade de movimento é igual ao impulso. Bom, mas se o impulso é igual a ΔQ, eu ainda posso escrever que o impulso é igual à quantidade de movimento 2 menos a quantidade de movimento 1. Afinal, a quantidade de movimento 2 menos a quantidade de movimento 1 é ΔQ. Bom, sabemos também que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. E, portanto, a gente ainda tem uma outra maneira para calcular o impulso, qual seja, o impulso é igual a massa vezes a velocidade 2, que é o momento linear Q2, menos a massa vezes a velocidade 1, que é o momento linear Q1. O impulso, a exemplo do momento linear, também é uma grandeza vetorial. E, portanto, se a variação no tempo for positiva, os vetores F e I, força e impulso, terão a mesma direção e o mesmo sentido. Se ΔT for igual a zero, o impulso será nulo. Muito tranquilo entender isso aqui, ó. Nós vimos que o impulso é igual à força vezes a variação do tempo. Se não tivermos variação no tempo, ou seja, se ΔT for igual a zero, eu terei a força vezes zero. Logo, o impulso será nulo. Muito tranquilo. Bom, como o impulso é a força vezes a variação no tempo, e a variação no tempo ou é nula ou é positiva, sendo ela positiva, o impulso terá o mesmo sinal da força, porque se a força for positiva, mais vezes mais, mais. Se a força for negativa, menos vezes mais, menos. Graficamente, é o que a gente tem aqui, ó. Os vetores F e I
com o mesmo sentido, apontados para o mesmo lado, e com mesma direção. Lembrar que vetores têm a mesma direção quando são coincidentes ou paralelos. Desse modo, a gente pode enunciar o teorema do impulso, qual seja, o impulso de uma força constante F, em um intervalo de tempo ΔT, é igual à variação da quantidade de movimento produzida por essa força, no intervalo de tempo ΔT. Em outras palavras, o impulso é igual à variação do momento linear. Equação dimensional e unidade de medida de impulso. No sistema internacional, a unidade de força é o Newton e a unidade de tempo é o segundo. Partindo da equação do impulso, I igual a F vezes ΔT, nós podemos escrever a equação dimensional do impulso. A unidade de medida de impulso será igual à unidade de medida de força vezes a unidade de medida de tempo. A unidade de medida de força é o Newton e a unidade de medida de tempo é o segundo. Portanto, a unidade de medida de impulso é o Newton e segundo. Essa unidade não tem nome especial. A gente viu no teorema do impulso que o impulso é igual à variação do momento linear. Portanto, as unidades de medida de impulso e de quantidade de movimento se equivalem, ou seja, 1 Newton e segundo é igual a 1 kg e metro por segundo. Caso tenhamos uma situação particular de uma força F constante atuando sobre uma partícula, o módulo do impulso será numericamente igual à área da figura sombreada. Aqui nós temos um retângulo, nesse caso, a força F é uma força constante. Basta calcularmos a área desse retângulo para encontrarmos o módulo do impulso, porque o módulo do impulso é numericamente igual à área desse retângulo. É o que está escrito aqui, ó. A área desse retângulo é numericamente igual à base dele, que é ΔT, vezes sua altura, que é F, e F vezes ΔT é igual ao impulso. Impulso de uma força variável. No caso da força F variar, a gente vai usar o mesmo raciocínio usado no caso do trabalho de uma força variável. Vamos ver aqui o gráfico, ó. Aqui a força F está variando. Para calcularmos a área dessa figura, precisaremos dividir ΔT em pequenos intervalos com ΔT tendendo a zero, para podermos considerar em cada um desses pequenos intervalos a força F constante. Bastará então calcularmos a área de cada um desses retângulos sob a curva e depois somá-los para obtermos o impulso dessa força variável. É claro que para isso precisaremos do auxílio do cálculo integral, mas nós não vamos entrar nessa seara nessa aula, como eu já disse em vários outros momentos. O importante é saber que a área dessa figura é numericamente igual ao módulo do impulso. Vale uma importante ressalva: essa propriedade gráfica só é válida se a direção da força for constante, se não houver mudança na direção da aplicação da força. Também é igualmente importante salientar que, usando o cálculo integral, é possível demonstrar que o teorema do impulso permanece válido nos casos em que a força é variável em qualquer um de seus aspectos, módulo, direção e sentido. Ou seja, ainda que qualquer uma das três características do vetor força varie, o teorema do impulso permanece válido. Força média. A gente define força média num dado intervalo de tempo, ΔT igual a T2 menos T1, como a força constante capaz de proporcionar ao corpo o mesmo impulso que a força variável aplicada durante o referido intervalo de tempo. É como se a gente trocasse a força variável pela força média, que é uma força constante aplicada no mesmo intervalo de tempo que a força variável. Bom, aqui no gráfico, a gente tem que a área contida sob a curva no intervalo de tempo que vai de T1 até T2 tem a mesma área contida abaixo da reta que representa a força média. Em outras palavras, a área que está sob a curva nesse intervalo de tempo é igual à área desse retângulo achurado em azul. O teorema da energia cinética nos dá o valor médio
da força em relação ao deslocamento. Já o teorema do impulso nos dá o valor médio da força em relação ao intervalo de tempo, uma diferença muito importante. Quantidade de movimento de um sistema. A gente viu a quantidade de movimento de uma partícula. Agora, veremos a quantidade de movimento de um sistema formado por duas ou mais partículas. No sistema baixo, nós temos N partículas, cada uma delas com uma quantidade de movimento QI igual a MI vezes VI, ou seja, a quantidade de movimento de uma partícula será igual à sua massa vezes sua velocidade. A gente já viu isso. Com isso, a gente pode definir a quantidade de movimento desse sistema abaixo como a soma vetorial das quantidades de movimento de cada partícula. Ou seja, a quantidade de movimento de um sistema é a quantidade de movimento da partícula 1 mais a quantidade de movimento da partícula 2 e assim sucessivamente. Também podemos escrever que a quantidade de movimento de um sistema é igual à massa da partícula 1 vezes a sua velocidade, que é a quantidade de movimento da partícula 1, mais a massa da partícula 2 vezes sua velocidade, que é a quantidade de movimento da partícula 2, e assim sucessivamente. Teorema do impulso para um sistema de partículas. O impulso total sobre um sistema de várias partículas num dado intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento do sistema de partículas naquele intervalo de tempo. Em outras palavras, o impulso total será a quantidade de movimento final do sistema menos a quantidade de movimento inicial desse sistema. Em outras palavras, o impulso total será igual à variação na quantidade de movimento do sistema. Forças internas e externas. Ao analisarmos o movimento de um sistema de corpos, a gente precisa separar as forças que atuam nesse sistema em dois tipos: forças internas e externas. Vamos ver a diferença entre elas. A gente chama de força interna a força exercida por um corpo de um sistema sobre outro corpo do mesmo sistema. Já a força que atua sobre um corpo proveniente de outro corpo que não pertence ao sistema é chamada de força externa. Antes da gente classificar uma força como interna ou externa, a gente precisa deixar bem claro qual é o sistema em questão. Porque uma força pode ser interna em relação a um sistema e externa em relação a outro. Vou dar um exemplo. Se nós considerarmos o sistema Terra-Lua, as forças de interação entre a Terra e a Lua serão forças consideradas internas. Se nós considerarmos agora o Sol, nesse sistema Terra-Lua, a força que o Sol exerce sobre a Terra e sobre a Lua é considerada uma força externa. Porém, se nós considerarmos o sistema Sol-Terra-Lua, agora a força que o Sol exerce sobre a Terra e sobre a Lua passou a ser uma força interna, uma vez que eu incluí o Sol nesse sistema. Quando a resultante de forças externas é igual a zero, a gente diz que o sistema é isolado de forças, ou simplesmente isolado. Ou seja, é o caso em que está atuando nesse sistema apenas as forças internas, uma vez que as forças externas têm, nesse caso, resultante igual a zero. Essa informação é de extrema importância na resolução dos exercícios de aplicação. Princípio da conservação da quantidade de movimento. Juntamente com o princípio da conservação da energia mecânica, talvez duas das maiores descobertas da física. Bom, vamos considerar um sistema isolado formado por apenas dois corpos, A e B. Suponhamos que entre esses corpos exista um par de forças de atração. As forças também poderiam ser de repulsão, não faria a menor diferença. Pela lei da ação e reação, essas forças devem ter o mesmo módulo, mas sentidos opostos. Mesmo módulo e sentidos opostos. A figura nos mostra isso. Aqui o vetor da força em A e aqui o vetor da força em B,
em sentidos opostos. Desse modo, em qualquer intervalo de tempo ΔT, o impulso da força no corpo A e o impulso da força no corpo B devem ter também o mesmo módulo, mas sentidos opostos. Nós sabemos que o impulso é igual à força vezes o intervalo de tempo. Se o intervalo de tempo é o mesmo para ambos os corpos e as forças, de acordo com a lei de ação e reação, também são iguais em módulo, nós teremos o módulo do impulso em A igual ao módulo do impulso em B. Em outras palavras, o impulso nos dois corpos terá o mesmo módulo, mas sentidos diferentes. É o que a gente percebe aqui. Vale lembrar que o impulso em A é a variação do momento linear em A e o impulso em B é a variação do momento linear em B. Nós sabemos que o impulso de uma força é igual à variação da quantidade de movimento produzida por ela. O fato da gente ter o impulso do corpo A igual a menos o impulso do corpo B significa que as variações das quantidades de movimento dos corpos A e B são opostas e têm o mesmo módulo. É o que a gente percebe aqui na figura. O impulso do corpo A e o impulso do corpo B têm, nesse caso, sentidos opostos. Aqui a gente tem módulos iguais, o módulo da variação do momento linear de A igual ao módulo da variação do momento linear de B. Aqui os vetores com sinais trocados, porque eles têm sentidos opostos. Se nós passarmos esse vetor para o outro lado da igualdade, nós teremos que a variação do momento linear de A mais a variação do momento linear de B será igual a zero. Em outras palavras, a variação da quantidade de movimento total de um sistema é nula. É o que está escrito aqui. Ou seja, as forças em A e em B podem até alterar as quantidades de movimento dos corpos A e B, mas não alteram a quantidade de movimento total do sistema. Dito ainda de outro modo, a quantidade de movimento total é constante, mesmo que variem as quantidades de movimento dos corpos A e B. Podemos então estender o que a gente viu para um sistema isolado com um número qualquer de corpos. A gente viu para 2 corpos, mas o mesmo vale para 3, 4 ou mais corpos. Como o sistema é isolado, só precisamos considerar as forças internas. Como essas forças aparecem sempre em pares, elas não vão alterar a quantidade de movimento total do sistema. Com isso, a gente pode enunciar o princípio da conservação da quantidade de movimento, que diz que a quantidade de movimento de um sistema isolado é constante. Caso o sistema não seja isolado, ou seja, a resultante das forças externas não seja nula, então a quantidade de movimento total do sistema vai variar, e essa variação será igual ao impulso resultante das forças externas que estão agindo sobre o sistema. A segunda lei de Newton. Na verdade, a segunda lei de Newton não foi enunciada originalmente como a gente a conhece hoje, a força igual a massa vezes a aceleração. Na verdade, Newton a enunciou dizendo que a derivada em relação ao tempo da quantidade de movimento de uma partícula é igual à força resultante que nela atua. Em outras palavras, a força F é igual à derivada da quantidade de movimento pela derivada do tempo. Foi o matemático Euler quem aperfeiçoou essa equação e a apresentou da seguinte forma: a força F é igual à variação da quantidade de movimento dividido pela variação do tempo. Também foi Euler quem nos apresentou a segunda lei como a gente a conhece hoje, partindo da equação que ele propôs, a força F igual à variação do momento linear dividido pela variação de tempo, nós podemos desmembrar a variação do momento linear, fazendo a força F igual a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial, e isso dividido pela variação de tempo. Colocando a massa em evidência, nós teremos que a força F é igual a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pela variação de tempo ΔT. Teremos que a força F é igual a massa vezes
a variação da velocidade, que é a velocidade final menos a inicial, dividido pela variação do tempo. E nós sabemos que a variação da velocidade dividida pela variação do tempo é a aceleração. Logo, nós teremos a força F igual a massa vezes a aceleração. É assim como conhecemos hoje a segunda lei de Newton. Essa equação é um caso particular em que a gente supõe que a massa é constante. Já na equação proposta inicialmente por Euler, que é a força F igual à variação do momento linear dividido pela variação de tempo, é um caso mais geral que pode ser aplicada quando a massa é variável. Um exemplo da variação da massa de um corpo é um foguete que, ao queimar combustível, tem sua massa sendo diminuída. No entanto, mesmo nesse caso, para que a gente possa aplicar a equação F igual à variação do momento linear dividido pela variação do tempo, teremos que fazer uso do cálculo integral, pois tanto a massa quanto a velocidade nesse caso estão variando. Ainda assim, a gente pode aplicar essa equação em casos que são mais simples. Na próxima aula, utilizaremos o princípio da conservação da quantidade de movimento para estudarmos as colisões. Um grande abraço a todos e até a próxima!